Eu vejo uma igreja onde as pessoas são transformadas em filhos de Deus. Eu vejo uma igreja onde servir a Deus e as pessoas é o nosso propósito. Eu vejo uma igreja onde amar a Deus e as pessoas é mandamento. Eu vejo uma igreja onde todos nós somos uma família que cura famílias. Eu vejo uma igreja onde existe esperança para os feridos. Eu vejo uma igreja onde religiosidade não combina com o Evangelho. Eu vejo uma igreja onde todos vivem a maturidade da Palavra de Deus pelo Espírito Santo. Eu vejo uma igreja onde dons são usados para edificar pessoas. Eu vejo uma igreja onde a compaixão faz parte da missão. Eu vejo uma igreja onde nossa essência revela nosso caráter e nosso propósito. Eu vejo uma igreja onde a excelência é uma marca em nossas ações. Eu vejo uma igreja onde nossas crianças crescem amando a Deus e aprendendo os valores do reino de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais alto? Pode sentar. Que bom que você veio. Que tempo abençoado o Senhor tem proporcionado para nós mulheres. Eu vou esperar os meninos acenderem as luzes para poder enxergar o rostinho de vocês. Agora sim. Quem está vindo pela primeira vez aqui nos nossos encontros, por favor, faz um sinalzinho com as mãos. Sejam bem-vindas, que bom vê-las aqui. Quem está pertinho, por favor, dá um abraço gostoso. Diga que bom que você veio, Deus te abençoe. Que privilégio é o nosso, em plena segunda-feira, poder estarmos reunidas aqui e celebrarmos ao nosso Senhor. E poder ter comunhão umas com as outras, que é algo tão precioso para as nossas vidas. Eu gostaria de começar o nosso tempo hoje de meditação fazendo uma pergunta para vocês. Quem de vocês, ao entrar aqui hoje, percebeu algo diferente? Logo que entrou ali na porta, sentiu que tinha alguma coisa no ar, algo que costumeiramente nós não encontramos aqui. Veridiana, o que você percebeu de diferente? As coisinhas do bebê ali fora. Verdade, duas coisas então, né? Vamos falar a verdade. Eu já vou falar sobre isso. Alguém mais percebeu alguma coisa? Um cheiro bom. Alguém mais percebeu esse cheiro gostoso logo que entrou? Por favor, levantem as mãos, porque nós nos empenhamos muito, né, Lu? Para poder proporcionar esse cheirinho gostoso e agradável. Como é gostoso a gente chegar num lugar e perceber um aroma agradável. Assim como o contrário também é verdadeiro. Quando a gente chega num lugar e tem um cheiro ruim, logo o nosso rosto já franze, a gente já sente um desconforto. Então, como é gostoso a gente chegar num lugar e sentir um cheiro que nos cativa, que nos traz alegria, que nos anima. Não é gostoso? A Bíblia nos conta a história de uma mulher que mudou o cheiro do ambiente, da casa onde ela estava, por causa de uma atitude dela.
É um texto bastante conhecido, mas eu gostaria que você abrisse comigo lá no livro de João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Vamos lá, podemos fazer a leitura? João 12, 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Até aqui o texto. Quem já não ouviu a história dessa mulher chamada Maria, que derramou um perfume aos pés do Senhor? Nós conhecemos um pouco da história de Maria. Maria era irmã de Marta e de Lázaro. Nós não vamos entrar muitos em detalhes aqui a respeito da história desta família. Nós vamos apenas conversar um pouquinho daquilo que a gente realmente quer tratar nessa noite. Mas Lázaro havia morrido e Jesus veio e ressuscitou Lázaro. Antes desse episódio, Jesus estava passando por Betânia, a cidade onde morava essa família, esses irmãos. E na casa dele, Jesus estava ali ensinando a respeito dos princípios e valores do reino. E Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo, ficou incomodada com a sua irmã Marta, que estava muito preocupada em servir e receber a Jesus. E ela queria que Jesus a repreendesse. Na verdade, Marta queria que Jesus repreendesse Maria, porque Maria não estava ajudando ela. E aí Jesus disse para ela: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. No entanto, há uma coisa só que é necessária, que é realmente aproveitar as oportunidades e entender as prioridades que nós devemos ter. Mas nesse episódio que nós lemos aqui, Marta, Maria, Lázaro, os discípulos, todos estavam reunidos na casa de Simão. Simão, que havia sido curado por Jesus numa outra ocasião de uma lepra. Eu imagino que esse jantar era um jantar muito especial. Quem sabe um jantar de ações de graças, porque há poucos dias Jesus havia ressuscitado Lázaro. E eles estavam ali celebrando a vida de Lázaro. Eu imagino que por ser uma grande quantidade de pessoas, havia também uma grande quantidade de comida sendo preparada. Eu imagino que aquele cheiro de comida subia com aquele aroma gostoso de tempero, Já, quem sabe, a barriga roncando ali dos convidados de fome, esperando aquele momento. De repente, aquele cheiro, ele é ofuscado por um outro cheiro. Um cheiro de um perfume. E a Bíblia fala que não é qualquer perfume que Maria derrama. É um nardo puro. Judas logo, preocupado com din-din, repreende Maria, porque ele achava que ela deveria pegar aquele perfume então e vender, porque era um perfume caríssimo. E os estudiosos dizem que aquele perfume valia 1 ano de salário. Eu imagino o quanto Maria não precisou
guardar de dinheiro para comprar aquele perfume. E agora ela estava usando para lavar os pés de Jesus. Os estudiosos dizem que vale mais ou menos o valor de 1 ano de serviço, de trabalho. Se nós fôssemos trazer para os nossos dias, vamos considerar um salário mínimo, vezes 12, seria em torno de R$14.400. Quem de nós dispensaria um perfume num valor desse para derramar nos pés de Jesus? Vamos ser sinceras. A gente olha, para a atitude de Maria e pensa: que mulher brava, que mulher adoradora, foi uma expressão de adoração. Mas será que nós faríamos isso? Mas a ênfase que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, está no versículo 3, que diz: encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Talvez você até ache que ela soe um pouco estranha, mas eu quero que você medite um pouquinho nesta pergunta. Qual é o cheiro da tua casa? Qual é o cheiro da tua casa? Cada casa tem um cheiro característico. Algumas têm bons cheiros, assim como quando nós entramos aqui hoje, sentimos esse aroma gostoso, suave. Mas tem outras casas que têm um ambiente pesado. Cheiram mal. Cheiram mofo. E sabe o que é mais interessante? As pessoas acabam se acostumando com o cheiro. Daqui a pouco elas nem percebem mais que o cheiro não está agradável. Hoje à noite nós vamos dar uma cheiradinha em algumas casas da Bíblia. E vamos aprender com algumas famílias qual o cheiro dessas famílias. A primeira família que nós vamos meditar é a família de Isaac e Rebeca. O livro de Gênesis vai falar um pouquinho sobre essa família. Isaac era filho de Abraão, ele casa-se com Rebeca, e a Bíblia fala que os dois eles se amavam muito, e eles serviam ao Senhor. E por servirem ao Senhor, eu imagino que eles também cuidavam muito bem um do outro. No entanto, Rebeca era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Isaac, que era um homem de oração, ele ora ao Senhor e Rebeca concebe. Ela fica grávida de 2 gêmeos, Esaú e Jacó. E aí começa a mudar o cheiro daquela família. Aquela família começa a ter um cheiro diferente. E eu chamo esse cheiro de o cheiro da divisão. O lar fica dividido. No capítulo 25 de Gênesis, versículo 28, diz que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Um lar dividido. Isso acontece em muitas famílias. Lares se dividem porque pais e filhos colocam os seus desejos acima de todas as coisas. Acima de tudo, inclusive da vontade de Deus. Pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, irmãos que não se falam há anos por conta de algum desentendimento. E quando entra uma herança na conversa, parece que a briga fica mais acirrada ainda, porque o egoísmo fala mais alto, cada um olha apenas para si, preocupado com as suas coisas, não se importa com aquele que é sangue do seu sangue. Famílias divididas. Rebeca foi uma mulher que não agiu com sabedoria. Nós temos aprendido que a mulher ela tem um papel muito importante dentro do seu lar. A Bíblia vai nos ensinar em Provérbios que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói.
Esse versículo eu acho interessante porque diz que a mulher com as próprias mãos não são com as mãos dos outros. Não é com a mão do marido, não é com a mão dos filhos, não é com a mão da vizinha, não é com a mão do pastor, é com as suas próprias mãos. Quando fala em mãos, está falando de atitudes. A mulher tola, com as suas atitudes, ela destrói a sua casa. Eu queria que você olhasse um pouquinho para as suas mãos. Nós estamos falando de mãos. E eu quero que você pense um pouquinho. Você tem usado as suas mãos para construir ou para destruir? Para trazer unidade ou divisão dentro do seu lar? Esposas que, ao invés de serem auxiliadoras, elas têm competido com o marido dentro de casa. Querem ver quem é que manda mais? Querem ver quem recebe mais? Porque acha que vai ter mais autoridade em casa? Porque não entendem o princípio que Deus estipulou dentro de cada família. E o que Deus estipulou é que o homem governa, mas a mulher edifica. Então nós precisamos de sabedoria para edificar o nosso lar. Rebeca não usou sabedoria. Rebeca, ela tramou com Jacó contra o seu marido. Conforme as leis da época, o filho mais velho, ele tinha alguns privilégios. Ele tinha o direito de primogenitura e ele também tinha o direito de receber a bênção do pai. Era ele que tomaria a posição de comando dentro de casa, na falta do pai. E o filho mais velho era Esaú. Ele teria esse direito. Mas nós conhecemos a história e sabemos que ele vende o direito de primogenitura dele ao irmão. Ele troca por um prato de lentilhas. Algo que ele tinha de tão precioso. Algo que Deus concedeu aos filhos mais velhos. Ele negociou de uma forma tão simples, um prato de lentilhas. Mas Rebeca, por privilegiar Jacó, articulou uma situação para que a bênção não fosse para Esaú e sim para Jacó. Com essa atitude, ela ensina o seu filho, Jacó, a mentir, a enganar e a não temer a Deus. Engano nosso, achar que os nossos filhos não nos observam, de que nós não nos tornamos referências para eles, e de que muitas vezes, ao invés de ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, como diz em provérbio, nós ensinamos os nossos filhos a andar longe dos caminhos do Senhor. Precisamos vigiar, precisamos temer ao Senhor, para que nós possamos ser boas referências dentro do nosso lar. Com essa atitude, Rebeca atraiu muita tribulação para dentro da sua casa. Esaú se encheu de ódio pelo irmão, quis matá-lo. Jacó precisou fugir. E depois desse episódio, Rebeca morreu sem ter visto o filho novamente, Jacó. O filho que ela tanto amava. E é interessante a gente observar na Bíblia, na história dessa família, que mais tarde Jacó repete a mesma coisa na sua casa. Ele também tem um filho predileto. Jacó tem 12 filhos. E ele deixa claro para os 12 quem é o filho amado dele, José. E nós, se formos ler em Gênesis, vamos ver que também muitas artimanhas são feitas, porque os irmãos também têm raiva, inveja de José. Armam situações, enganam o pai, dizem que o irmão morreu, quando na verdade eles venderam o irmão. E aí José segue a sua história, segue a sua vida, longe de casa, Jacó longe do filho amado. E se não fosse a misericórdia do Senhor alcançar essa família no final de toda a história daquela casa,
também viveria uma história onde o pai ficaria longe do filho no final da sua vida. As nossas atitudes, elas têm consequências. As nossas atitudes trazem consequências para a nossa casa. O nosso lar é muito daquilo que nós, como mulheres, tomamos dentro de casa como atitude, como posição. E não adianta a gente querer fugir da nossa função, da nossa responsabilidade. Porque às vezes a gente quer sempre empurrar para o marido algumas situações. Não, ó, ele é o sacerdote, ele que se vire. Mas nós somos a esposa, somos nós que edificamos. Como se nós fôssemos o pedreiro que recebe a direção do gerente, né, do supervisor, mas nós vamos ali construindo. E às vezes a gente acha que são pequenas coisas que não vão ter grandes consequências, mas tem sim. Uma pequena mentirinha, uma pequena conversinha à toa, algo que não vai edificar. São essas coisas, às vezes, que destroem uma família, um lar. Jó, no capítulo 39, versículo 25, ele diz que o cheiro da guerra, da batalha, sente-se de longe. A guerra tem um cheiro, e é um cheiro que a gente percebe de longe. Quem gosta de viver no meio de uma guerra? A Bíblia fala que é terrível habitar com uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, encrenqueira. E vamos falar a verdade? Tem mulher que gosta de armar um barraco, que gosta de futricar o marido, que achar problema, discussão em todas as coisas. Terrível coisa é morar com uma mulher assim. Nós precisamos entender que existe um princípio que vale para todas as coisas, que é o princípio da semeadura. Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Rebeca colheu na vida dela o que ela semeou. Se nós semearmos amor, nós vamos colher amor. Se semearmos paz, vamos colher paz. Se semearmos unidade, vamos colher unidade. Mas se nós semearmos guerra, nós vamos colher guerra. Não tem como uma pessoa plantar abacaxi e colher morangos. É impossível. Uma pessoa que plantar abacaxi, mesmo que ela não queira, ela vai colher abacaxi, com todos os seus espinhos. Que a gente possa meditar um pouquinho naquilo que a gente tem semeado, como esposa, como mãe, como mulher, como filha, como serva do Senhor. Porque aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E aí não podemos reclamar da nossa colheita. Não seria justo reclamar. Senhor, por que eu estou colhendo isso? Mas não foi isso que a gente plantou? Que a gente possa semear com sabedoria, para colhermos bons frutos. Um outro cheiro comum em algumas casas é o cheiro da dor, o cheiro do sofrimento, o cheiro do lamento, o cheiro da doença. E pensando um pouco nesse cheiro, eu lembrei de Jó. Será que alguém na Bíblia sofreu mais do que Jó? E a história de Jó nos responde uma pergunta que muitas vezes a gente escuta. O que eu fiz para sofrer tanto? Por que um justo sofre? Jó não era um homem comum. Ele era um homem conceituado, um homem rico, tinha uma família bonita, feliz, e era um homem que, acima de tudo, temia ao Senhor. Jó foi provado ao máximo, em todas as áreas, em todos os planos. No plano material, físico, emocional e espiritual. Jó perdeu todos os seus bens,
tudo que ele possuía, perdeu todos os seus filhos, ele tinha 10 filhos, os 10 filhos morreram. Perdeu todo o seu rebanho, todos os seus bens, ele é um homem muito rico, ficou sem nada. Ficou doente, dos pés à cabeça. Mas em nenhum momento Jó culpou a Deus. Ele tinha plena confiança no Deus que ele cria. Para Jó, a sua vida era muito mais do que ter ou possuir. O maior objetivo de Satanás é destruir o nosso relacionamento com Deus e nos separar de Deus. E para obter esse objetivo, ele usa situações e pessoas para nos afastar do Senhor. Mas quando nós entendermos que a nossa luta não é contra pessoas, a Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. E quando nós usamos as armas certas, nós somos vitoriosas. Mas se nós quisermos usar as armas terrenas, nós só vamos conseguir dor e sofrimento para a nossa vida. Nós temos cantado aqui na igreja uma música, assim que eu luto as minhas guerras. Como é que você luta as tuas guerras? Querendo resolver no grito? Querendo ver quem fala mais alto? Ou você dobra os seus joelhos? Busca o Senhor e usa as armas certas. Nosso inimigo não é o nosso marido, por mais que às vezes eles nos perturbem. Nosso inimigo não são os nossos filhos, não é a nossa vizinha, não é o nosso patrão. O nosso inimigo é um só, Satanás. E é contra ele que nós temos que nos levantar. E quando nós entendermos isso, nós vamos ver o que Deus vai fazer na nossa vida e através de nós. Jó perdeu tudo, mas teve uma coisa, ou melhor, uma pessoa que ele não perdeu. Quem foi? A esposa. E qual foi a palavra da esposa de Jó para ele? Quem lembra? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela quis colocar a dúvida no coração de Jó a respeito de Deus, para que Jó questionasse o amor de Deus. E quantas vezes nós não agimos dessa mesma forma? Talvez não usando essas palavras, mas tendo esse tipo de atitude. Desanimando o nosso marido, desanimando os nossos filhos, querendo colocar dúvida no coração deles a respeito dos planos e dos propósitos de Deus para a vida deles. Ah, as mulheres, se soubessem o poder que há em suas mãos. A gente vê as mulheres se levantando na sociedade querendo o empoderamento feminino, o famoso empoderamento feminino. Mas se elas entendessem o que é uma mulher poderosa em Cristo, isso sim é o empoderamento feminino. É saber o seu papel, a sua função. É se levantar, se colocar nas brechas, usar sabedoria e edificar a sua casa. Deus trabalha nas nossas circunstâncias, quando colocamos a nossa confiança inteiramente nele. Nós vemos isso na vida de Jó, o quanto Deus o abençoou, muito mais no final da sua vida. Havia cheiro de dor, de lamento, de sofrimento, mas Deus trouxe de volta o bom perfume dele. Jó 42:12, no finalzinho do livro, diz o seguinte: o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Porque Jó entendeu o que era depender do Senhor. E o que é confiar inteiramente
no Deus que ele servia. Deus restituiu, devolveu 10 filhos, devolveu todos os seus bens, muito mais ainda do que ele possuía. Porque Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. Quando você tem um compromisso com o Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai honrar a sua vida. A terceira família que nós queremos cheirar hoje à noite é a família de Marta e Maria. Uma família que por um tempo cheirou a morte de Lázaro. Nessa morte havia um propósito de Deus em manifestar a sua glória e despertar e fortalecer a fé de Marta e Maria. Jesus disse a Marta e Maria que a morte não seria o resultado final, mas que ele, Jesus, era a ressurreição e a vida. E eu quero perguntar para você, você tem medo da morte? Se o Senhor resolvesse recolher você essa noite, o que você pensaria a respeito disso? Senhor, não quero, tenho medo, é muito cedo, ainda tem coisas que eu quero resolver, eu tenho pendências. A gente vê muitas pessoas falarem que tem medo da morte. Mas se nós estamos em Cristo, a gente não precisa temer a morte. Porque morrer aqui significa estar presente com o Senhor no céu. E ele ainda disse mais, ele disse que ele iria preparar o nosso lugar. A nossa morada. Nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. O nosso lar não é aqui. Por isso não devemos nos apegar a este mundo. Mas devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Mas pior do que a morte física é a morte espiritual. Porque a pessoa pode estar viva e morta ao mesmo tempo. A morte espiritual, não há vida com Deus. Não há propósito. A pessoa fica suscetível a toda e qualquer ação do inimigo. Fica perambulando pelos desertos da vida. Não encontra sentido. Não encontra a verdadeira felicidade. Porque essa nós só vamos encontrar em Cristo. Jesus, ele traz aquilo que é impossível para o homem. Ele traz vida aonde há morte. Lázaro voltou a viver porque Jesus estava lá. Se não fosse a presença de Jesus, Lázaro não teria ressuscitado. Em 2 Coríntios 2, versículo 16 diz: para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles que creem, aroma de vida para a vida. A morte também tem cheiro. A vida também tem cheiro. Qual cheiro você tem exalado? As pessoas, quando se aproximam de você, elas sentem cheiro de vida ou sentem cheiro de morte? Nós poderíamos ainda falar sobre tantos outros cheiros. O cheiro da inveja, da mágoa, da falta de perdão. O cheiro da religiosidade, da mentira, da imoralidade. O cheiro do adultério, da prostituição, como falamos no mês passado, de Raabe. O cheiro do desemprego, porque também dói. E tantos outros cheiros que poderíamos elencar aqui. Mas é tempo de nos despertarmos. Deixarmos as coisas de menino, como diz a palavra de Deus. E nos prepararmos para o grande dia. Precisamos rever as nossas prioridades. Não há nada tão difícil que Deus não possa mudar, trazendo bom perfume.
Mais um outro texto que eu gostaria de citar para vocês, está em 2 Coríntios 2, 14 e 15, diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Será que nós podemos dizer juntas, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo? Mas como que eu posso obter esse bom perfume de Cristo? Como que eu posso obter? Você já caminhou perto de alguém que tinha passado um perfume forte, abraçou essa pessoa e depois saiu com o cheiro dela? Se nós andarmos perto de Jesus, se nós abraçarmos a Jesus, nós vamos ficar com o cheiro dele em nós. A única forma de nós termos o bom perfume de Cristo é andando com Ele. É tendo comunhão com o Senhor. E nós vamos voltar aqui à base do cristianismo, que é vida de oração e palavra. E é algo que tem faltado tanto nos nossos dias. Parece algo tão simples, tão corriqueiro, mas tem faltado tanto. Vida de oração e de palavra. A gente tem tempo para tanta coisa, menos para orar e ler a Bíblia. A gente tem tempo para passar horas e horas nas redes sociais, na frente de uma televisão, maratonar uma série a noite inteira para ver logo o desfecho da história. Mas não tem 5 minutos para falar com Deus. Quais são as nossas prioridades? Qual o cheiro que nós temos exalado? Maria exalou o perfume. E uma versão semelhante a esse texto de Maria que nós lemos no início, lá em Marcos diz que Maria ela precisou quebrar o frasco para tirar o perfume. O que é preciso ser quebrado na nossa vida para que o perfume possa jorrar de dentro de nós? O texto nos fala que o nardo era puro. Alguma coisa pura é uma coisa que não tem mistura. E quando a gente vai trazer isso para a nossa vida espiritual, nós estamos falando de santidade. Quebrar o vaso significa tirar algumas coisas de dentro de nós. Tirar talvez algum pecado, alguma coisa que tem deixado sujo, contaminado o nosso perfume. Eclesiastes 10, versículo 1 diz: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador. Está falando que aqui tem um homem que ele tem um perfume e dentro caiu uma mosca morta e estragou aquele perfume. A mosca é algo tão pequenininho que a gente às vezes pensa assim, nossa, mas ia causar um estrago tão grande. É o cheiro de morte dentro de um perfume. O cheiro é terrível. Assim como uma mosca tão pequena é capaz de estragar todo um perfume, é preciso muito pouco para estragar algo tão bonito e bom. Um pequeno deslize, uma mentirinha, um viciozinho, uma invejinha, um ódiozinho, qualquer coisinha é suficiente para tirar o bom perfume e impedir que a luz de Cristo brilhe em nós. Um milhozinho no chão, se eu pisar em cima dele, pode me derrubar. O milho é infinitamente menor do que eu.
mas ele é capaz de me colocar no chão e de causar um estrago grande. Cuidado com as pequenas coisas. Deus quer alinhar a nossa vida ao propósito dele. Mas sem Jesus, todo esforço é inútil. Caminhe com Jesus. Só assim será possível exalar o bom perfume. O perfume de paz, alegria, salvação, vida plena. E esse perfume, ele é capaz de sair pelas janelas das nossas casas e contagiar todos aqueles que estão perto. Que o Senhor nos ajude a exalarmos o bom perfume dele. E que nós possamos meditar um pouquinho agora essa semana em qual tem sido o cheiro que nós temos exalado. As pessoas que entram dentro da nossa casa sentem qual cheiro? Cheiro de vida ou cheiro de morte? Cheiro de unidade ou cheiro de divisão? Cheiro de dor ou cheiro de alegria? Ninguém está imune a passar por nenhum desses cheiros. Mas não podemos deixar que esses cheiros fiquem impregnados dentro de nós, a ponto de não sair mais. Precisamos então nos lavar, tirar aquele cheiro e buscar o bom perfume de Cristo. Feche seus olhos por um momento. Pergunte ao Senhor: Senhor, qual cheiro o Senhor tem sentido na minha vida? Senhor, eu tenho exalado o teu bom perfume? Ou o perfume que tem saído da minha vida tem afastado as pessoas do Senhor? Em casa, eu tenho conseguido exalar o bom perfume? Porque às vezes a gente consegue até disfarçar o cheiro na rua, mas dentro de casa os nossos nos conhecem. Senhor, nesta noite eu quero apresentar a minha vida e a vida dessas mulheres diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe tudo o que temos passado, tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Mas neste momento, Senhor, nós entregamos a nossa vida diante do teu altar. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer tudo aquilo que não vem do Senhor, para que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Pai, que nós não fiquemos esperando dos outros, mas que possamos partir de nós, para que a nossa atitude comece a ser diferente, para que o nosso ambiente mude. Maria, a partir da sua atitude, mudou o cheiro do lugar onde ela estava. Que nós possamos mudar o cheiro da nossa casa, o cheiro do nosso trabalho, o cheiro, Senhor, por onde nós passarmos. Que nós possamos fazer a diferença, Senhor. Mostrar um Cristo vivo, um Cristo que se importa, um Cristo que ama, um Cristo que faz a diferença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas limitações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mulheres sábias, que usam de sabedoria no seu dia a dia, que edificam as suas casas e não destroem com as próprias mãos. Dá-nos da tua graça, Senhor. Dá-nos da tua direção. Tira do nosso coração todo o ressentimento, toda a culpa, toda a inveja, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da tua presença. Que nessa noite seja lavado e removido das nossas vidas, para que possamos viver na plenitude do Senhor, para que possamos viver no propósito do Senhor, para que possamos cumprir a tua vontade, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada uma dessas mulheres. Que o Senhor possa abençoar a vida e a família de cada uma, que elas possam ser renovadas nesta noite, que o teu Espírito Santo possa encher a vida de cada uma aqui, para que possamos transbordar da tua presença, onde quer que passarmos, Senhor.
Nós te agradecemos por esta noite, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que completa a obra que o Senhor tem começado em nós, um Deus que não nos abandona no meio do caminho, mas fica conosco até o dia da volta do Senhor Jesus. Muito obrigada por esta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.